Dominic ficou ali parado sob a chuva forte, olhando para a criança à sua frente, incapaz de se mover. Todos os instintos de sobrevivência de um chefe da máfia gritavam em sua cabeça que aquilo poderia ser uma armadilha, que seus inimigos poderiam usar uma criança para derrubá-lo, que ele não deveria confiar em nada. Mas aqueles olhos cinzentos, trêmulos enquanto olhavam para ele com toda a esperança de uma criança perdida, não o deixavam virar as costas e ir embora. Marcos aproximou-se dele, perguntando com voz cautelosa o que o chefe queria que fosse feito. Mas Dominic levantou a mão, sinalizando para que ele ficasse em silêncio. Naquele instante, uma lembrança de muito tempo atrás surgiu na mente de Dominic. Seu pai, Giovanni Blackwood, o homem que havia estabelecido as bases para esse império, certa vez sentou-se com ele em um escritório cheio de fumaça de charuto e disse em voz baixa e áspera: "Filho, em nosso mundo existem limites que não se ultrapassam. Podemos ser cruéis com nossos inimigos. Podemos tirar a vida de traidores, mas nunca prejudicamos mulheres e crianças. Esse é o limite entre o homem e a besta. E se você a cruzar, não será mais digno do sangue Blackwood." Dominic ainda se lembrava dos olhos de seu pai, enquanto ele falava, severos, mas com algo que era quase ternura, raro e fugaz. Seu pai havia morrido 6 anos atrás, emboscado e baleado bem na frente dele. E Dominic havia respondido a essa perda, transformando-se em um pesadelo para todo o submundo. Mas ele nunca havia esquecido o que seu pai lhe ensinara. Nem uma vez, nunca. E agora, diante dele, estava uma criança. Uma menina tão pequena que parecia frágil, tremendo de frio e medo, chamando-o de papai. Dominic se abaixou, tirou o paletó do terno, encharcado, e o colocou sobre os ombros da menina. O paletó era grande demais, cobrindo quase todo o corpo dela, mas pelo menos trazia o calor dele. Com uma voz mais suave do que ele sabia que ainda possuía, ele disse para ela entrar e que então conversariam. E antes que ele pudesse reagir, a menina se lançou para frente e envolveu seus braços em volta do pescoço dele, agarrando-se a ele com força desesperada. Seu corpo tremia em ondas e lágrimas se misturavam com a chuva em seu rostinho. Dominic ficou rígido por um momento. Ele não estava acostumado a ser abraçado. Não estava acostumado à intimidade de ninguém. Mas então suas mãos lentamente e cuidadosamente levantaram a criança, e ele a carregou para dentro da propriedade. Marcos o seguiu de perto, seus olhos ainda perspicazes com suspeita, mas ele não disse nada. Na sala de estar, Dominic sentou a menina no sofá e ordenou que os empregados trouxessem toalhas quentes e roupas secas. A menina ainda segurava sua velha mochila, segurando-a com força. Seus olhos cinzentos permaneceram fixos em Dominic sem piscar, como se ela temesse que, se desviasse o olhar por um segundo, ele desapareceria. Dominic sentou-se à sua frente, forçando sua voz, uma voz treinada para ordens e ameaças, a soar mais gentil. Ele perguntou qual era o nome dela. "Lee", respondeu a menina. Sua voz estava rouca de tanto chorar. "Lee Chen." Dominic perguntou novamente onde estava sua mãe, porque ela estava ali sozinha. E a resposta de Lily fez seu coração parecer que alguém o havia apertado com força. "Minha mãe está morta." Ela sussurrou, seus olhos cinzentos cheios de lágrimas. Mas ela tentou não chorar. "Mamãe me disse que eu tinha que encontrar você. Mamãe disse que você me protegeria. Mamãe me disse para trazer isso e dar para você." Lily abriu a mochila velha e tirou um saco plástico embrulhado com cuidado. Dentro havia um envelope, ainda seco, e nele seu nome estava escrito com uma caligrafia delicada. Dominic Blackwood. Dominic pegou o envelope. As mãos que nunca tremiam ao segurar uma arma, agora tremiam levemente quando seus dedos tocaram o papel. Ele olhou para Lily, para aqueles olhos cinzentos tão parecidos com os seus, para as linhas finas do rosto dela, uma mistura de algo familiar e algo desconhecido. E ele sabia que qualquer que fosse a resposta que esperava dentro daquele envelope, sua vida nunca mais seria a mesma. Dominic abriu o envelope com as mãos que não eram mais tão firmes como antes. Dentro havia várias coisas. Uma longa carta de algumas páginas, uma certidão de nascimento e uma fotografia. Ele olhou primeiro para a fotografia. Nela, uma jovem mulher com longos cabelos negros e um sorriso gentil segurava um bebê recém-nascido nos braços. E no instante em que Dominic viu aquele rosto, a memória o atingiu como uma onda violenta. Victoria, naquela noite, 6 anos atrás, a noite em que seu pai acabara de ser enterrado na Terra Fria. Dominic se embriagou em um bar decadente nos arredores, tentando afogar a dor, a raiva e o álcool. Ele não queria que ninguém o reconhecesse. Não queria que ninguém visse o futuro chefe da família Blackwood chorando como uma criança.
E então ela apareceu, uma jovem mulher com olhos negros profundos e um sorriso suave. Ela se sentou ao lado dele sem perguntar seu nome, sem perguntar quem ele era, simplesmente ouvindo enquanto ele falava sobre a perda, sem julgá-lo. Eles ficaram juntos naquela noite, duas almas perdidas encontrando um pouco de calor uma na outra, no meio de um inverno rigoroso. Na manhã seguinte, Dominic foi embora, antes que ela acordasse, deixando para trás um pedaço de papel com um breve agradecimento. Ele não deixou seu nome verdadeiro. Não deixou um número de telefone. Não deixou nada que pudesse permitir que ela o encontrasse. Porque em seu mundo, apego era fraqueza. E Dominic Blackwood não tinha permissão para ter fraquezas. Ele pensava que tinha sido apenas uma noite, um momento passageiro que ficaria enterrado no passado. Ele estava errado. Dominic pegou a carta e começou a ler. Cada linha cortava seu peito como uma lâmina. Meu querido Dominic, se você está lendo isso, significa que eu não estou mais neste mundo e que Lily encontrou você. Sinto muito pela repentina surpresa. Sinto muito por manter esse segredo por tantos anos, mas não sabia de outra maneira. Naquela noite, há 6 anos, eu não sabia quem você era. Só sabia que você era o homem com os olhos cinzentos mais tristes que eu já tinha visto. Descobri que estava grávida 3 semanas depois que você foi embora. Tentei encontrá-lo. Voltei àquele bar várias vezes. Perguntei a todos que pude, mas ninguém sabia quem você era. Decidi manter o bebê, criar nossa filha sozinha, e nunca me arrependi dessa decisão. Lily é a luz da minha vida, a razão pela qual acordo todas as manhãs, tudo o que tenho. Mas há 6 meses, descobri que tenho câncer. O médico disse, não tenho muito tempo. Contratei um detetive para te encontrar. E quando descobri quem você era, Dominic Blackwood, o homem que governa metade da cidade de Nova York, fiquei apavorada. Tive medo de que seu mundo fosse perigoso para minha filha. Mas então descobri mais coisas. E entendi que você tem princípios. Você nunca faz mal a mulheres e crianças. Você protege aqueles que pertencem a você a qualquer custo. Minha mãe, Marta, é idosa, fraca e não tem saúde suficiente para criar uma criança. Não tenho irmãos nem irmãs. Ninguém mais que possa cuidar da Lily. Você é o pai dela, Dominic. Você é minha única esperança. Não estou pedindo dinheiro. Não estou pedindo nada para mim. Estou pedindo apenas uma coisa. Proteja nossa filha. Lily é inteligente, corajosa e gentil. Ela merece uma vida boa. Ela merece saber quem é seu pai. Eu contei a ela sobre você. Mostrei a ela as fotos que consegui encontrar. Ensinei a ela como procurar você se algo acontecer comigo. Ela sabe que você é seu pai, mesmo que você nunca tenha sabido da existência dela. Por favor, não fique zangado comigo por guardar esse segredo. Achei que estava protegendo nossa filha. Achei que estava fazendo a coisa certa. Mas agora meu tempo está se esgotando. E preciso acreditar que o homem que conheci naquela noite, o homem com olhos tristes e o coração partido, fará a coisa certa pela nossa filha. Com amor, Lily, Dominic. Dê a ela a vida que eu não posso dar, com toda a esperança que me resta. Victoria Chen. Quando Dominic terminou a carta, suas mãos tremiam. Ele olhou para a certidão de nascimento, onde as palavras pai desconhecido estavam escritas como uma acusação silenciosa. Ele olhou para Lily, que havia adormecido no sofá de puro cansaço, seu rostinho tranquilo durante o sono, e percebeu que durante 6 anos ele teve uma filha e nunca soube disso. Durante 6 anos, uma mulher criou sua filha sozinha, lutou contra a doença e, no final, morreu, enquanto ele vivia no luxo e no conforto. Sem perceber, Dominic Blackwood, o homem que não chorava desde o dia em que seu pai morreu, sentiu seus olhos arderem. Lily acordou cerca de 1 hora depois que os empregados a vestiram com roupas secas. Uma das camisetas de Dominic dobrada várias vezes até ficar pendurada abaixo dos joelhos como um vestido de dormir, seus olhos cinzentos se abriram, assustados ao olhar ao redor do quarto desconhecido, até que seu olhar pousou em Dominic sentado na cadeira à sua frente. A carta de Victoria ainda em sua mão. Papai, ela chamou suavemente, sua voz ainda rouca pelo sono. E essa única palavra simples fez o coração de Dominic parecer que alguém o havia apertado com força. Ele colocou a carta sobre a mesa e sentou-se ao lado dela no sofá, tentando manter a voz o mais gentil possível. Lily, você pode contar ao papai o que aconteceu? Como você chegou aqui sozinha? Lily sentou-se, suas pequenas mãos inconscientemente segurando a barra da camiseta, como se precisasse de algo para se agarrar enquanto relembrava memórias dolorosas. Ela começou a falar, com a voz quebrada e trêmula. No entanto, cada palavra era assustadoramente clara para uma criança de 5 anos.
A mamãe morreu há 3 semanas, disse ela com os olhos baixos, olhando para as mãos entrelaçadas. Ela ficou doente por muito tempo. Seu cabelo caiu. Ela ficou muito magra, mas ainda assim sorria para mim todos os dias. Ela me disse que eu tinha que ser forte. Ela me disse que se algo acontecesse, eu tinha que encontrar você. Dominic ouviu cada palavra como uma bala em seu peito. Depois que a mamãe morreu, Lily continuou, eu fiquei com a vovó Marta. A vovó me ama muito, mas ela é velha. Ela esquece as coisas e tem dificuldade para andar. Então, anteontem, ela estava cozinhando e caiu. Seu rosto ficou torto e ela não conseguia mais falar. Eu fiquei com muito medo. Liguei para o 911, como a mamãe me ensinou. Então a ambulância chegou e a levou embora. Os olhos cinzentos de Lily brilharam com lágrimas quando ela chegou à parte seguinte. No hospital, havia uma senhora que usava roupas muito bonitas. Ela conversou com o médico. Eu a ouvi dizer que eu teria que ir para um lugar chamado lar adotivo, porque não havia ninguém para cuidar de mim. Lily engoliu em seco, tentando ser corajosa. Eu sei o que é um lar adotivo. Mamãe me contou. A mamãe disse que é onde as crianças que não têm pais têm que morar. E a mamãe disse que eu não devo ir para lá. A mamãe disse que eu tinha que encontrar você. Dominic sentiu a garganta lhe apertar. Uma criança de 5 anos, sem mãe, com a avó desmaiando bem na frente dela. E em vez de chorar e esperar que os adultos decidissem seu destino, ela escolheu agir. Esperei até a senhora ir falar com o médico. Lily continuou. E então peguei minha mochila e corri para fora. Mamãe guardou dinheiro na minha mochila para mim. Mamãe disse que se eu precisasse, poderia usá-lo para pegar um táxi até o endereço que ela escreveu no papel. Dei o endereço ao motorista e ele me olhou de um jeito muito estranho, mas mesmo assim me levou. Mas ele me deixou no lugar errado, Lily disse, sua voz ficando mais baixa. Eu não vi nenhuma casa como a mamãe descreveu. Perguntei a algumas pessoas na rua, mas elas não sabiam. Uma pessoa quis chamar a polícia, mas eu fiquei com medo, então corri. Então começou a chover. Eu andei e pedi informações. Andei, andei e andei. Meus pés doíam muito. Eu estava com frio e fome, mas não chorei. Minha mãe disse que eu tinha que ser forte, e então finalmente vi um grande portão. Vi o nome Blackwood, como minha mãe havia escrito, e soube que aquela era a sua casa. Dominic ficou sentado em silêncio, incapaz de falar. 2 horas andando na chuva. Uma criança de 5 anos havia atravessado a cidade sozinha, no escuro, em uma tempestade, com nada além de um endereço e uma fé inabalável nas palavras de sua mãe. Ele comandara centenas de homens. Enfrentara os inimigos mais perigosos. Viera à morte mais vezes do que podia contar. Mas nunca se sentira tão impressionado como agora, diante da coragem de uma criança tão pequena. Você se saiu muito bem, disse Dominic, com a voz embargada pela emoção. Você é mais corajosa do que qualquer pessoa que o papai já conheceu. Lily ergueu o rosto para ele, os olhos cinzentos brilhando de esperança. Então você vai me deixar ficar, certo? Perguntou ela. Você não vai deixar que eles me levem embora? Dominic colocou a mão nos cabelos negros e macios da filha, e pela primeira vez na vida, fez uma promessa que sabia que cumpriria a qualquer custo. Ninguém vai te levar para lugar nenhum, disse ele, firme e absoluto. Você é minha filha, e eu vou te proteger. Na manhã seguinte, assim que o sol surgiu no horizonte, a campainha da mansão Blackwood tocou. Marcus entrou na sala de estar, onde Dominic estava sentado tomando café, enquanto Lily ainda dormia profundamente no sofá ao lado. Um cobertor de cachemir caro estava puxado até o queixo dela. Chefe, disse Marcus baixinho, o serviço de proteção à criança está no portão com 2 policiais. Eles dizem que estão aqui para investigar o desaparecimento de uma criança chamada Lily Chen. Dominic colocou a xícara de café na mesa, seus olhos cinzentos ficando frios em um instante. Ele sabia que isso iria acontecer. Só não esperava que fosse tão rápido. Deixe-os entrar, ordenou. Mas peça para esperarem na sala de estar leste. Eu os encontrarei lá. Ele se levantou, ajeitou a gola da camisa, e naquele momento, Dominic Blackwood não era mais o homem que ficara acordado a noite toda vigiando o sono de uma criança. Ele voltou a ser o chefe da máfia que toda Nova York temia. Quando Dominic entrou na sala de estar leste, 3 pessoas estavam esperando. 2 policiais uniformizados, com as mãos apoiadas nos cintos perto das armas, claramente tentando parecer durões, mas incapazes de esconder seu desconforto quando perceberam em que território estavam. A terceira era uma mulher de meia-idade, com cerca de 45 anos, cabelo castanho bem cortado, vestindo um terno cinza elegante e com uma pasta de couro na mão. Ela era a única que não parecia assustada.
Seus olhos castanhos encontraram os de Dominic diretamente, com a firmeza de alguém acostumado a enfrentar todo tipo de situação. "Sou Grace Thompson", disse ela primeiro, "uma assistente social do Serviço de Proteção à Criança. Estamos procurando uma menina de 5 anos chamada Lily Chen, dada como desaparecida do Hospital Street Catherine ontem à noite. Temos informações que sugerem que ela pode estar aqui." Dominic não respondeu imediatamente. Ele simplesmente ficou parado ali, com os olhos cinzentos frios como gelo, examinando cada um deles. Os dois policiais se mexeram inquietos sob aquele olhar. Um deles até deu meio passo para trás sem querer. Dominic havia aprendido há muito tempo que o silêncio era uma arma mais assustadora do que qualquer ameaça. "Vocês vêm à minha casa às 7 da manhã", disse Dominic finalmente, com voz baixa e sem pressa, como se cada palavra tivesse o peso de uma pedra, sem mandado e com base em uma denúncia pouco clara. "Espero que entendam. Meu advogado vai se interessar muito por isso." O policial mais velho abriu a boca para discutir, mas Grace Thompson levantou a mão, impedindo-o. "Sr. Blackwood", disse ela, ainda calma, "não estamos aqui para causar problemas. Uma criança está desaparecida, e meu trabalho é garantir que ela esteja segura. Se Lily não estiver aqui, partiremos imediatamente. Mas se ela estiver aqui, preciso confirmar que está segura e não está sendo forçada a ficar." A testa de Dominic franziu-se ligeiramente, um lampejo de surpresa passando por ele. Essa mulher não tremia diante dele, o que era raro entre as pessoas que sabiam quem ele era. "A criança está aqui", disse ele sem rodeios, "e ela é minha filha biológica." O silêncio tomou conta da sala como um cobertor pesado. Grace Thompson piscou, claramente sem esperar por isso. Os dois policiais trocaram olhares atônitos. "Sua filha", repetiu Grace, sua voz ainda firme, mas com um tom de dúvida. "O arquivo de Lily Chen diz: o pai é desconhecido." Dominic foi até a mesa onde já havia colocado a carta de Victoria e a certidão de nascimento. Ele as empurrou em direção a Grace. "Esta é uma carta de sua mãe, que morreu há 3 semanas de câncer. Ela explica tudo e estou disposto a fazer um teste de DNA para provar isso." Grace pegou os papéis, deu uma olhada na carta, e sua expressão começou a mudar de suspeita para compreensão. Nesse momento, uma vozinha veio da porta. "Papai." Todos se viraram e viram Lily parada na soleira. O cobertor ainda enrolado em torno dela, os olhos cinzentos pesados de sono, mas cheios de preocupação ao ver estranhos na casa. E naquele momento, algo quase milagroso aconteceu. Dominic Blackwood, o homem que segundos antes irradiava uma força mortal que fez 2 policiais armados quererem fugir, mudou completamente. A frieza em seus olhos cinzentos suavizou-se, seus ombros baixaram, e ele caminhou em direção a Lily com passos tão gentis que eram difíceis de acreditar. "Por que você acordou tão cedo?" perguntou ele suavemente, sua voz calorosa, totalmente diferente do tom ameaçador que usara apenas alguns momentos antes. "Você está com fome? Vou pedir para prepararem o café da manhã para você." Lily assentiu. Sua mãozinha alcançou a de Dominic e ela olhou para os estranhos com cautela. "Eles vão me levar embora, papai?" ela perguntou com a voz trêmula. "Ninguém vai te levar a lugar nenhum", disse Dominic, firme e absoluto. "Eu prometi. Você se lembra." Grace Thompson observou a cena e o que viu a forçou a repensar tudo. A criança claramente confiava nesse homem. Correu para ele naturalmente, chamou-o de papai sem nenhum sinal de medo ou coerção. "Sr. Blackwood", disse Grace, "entendo que a situação está muito mais clara agora. No entanto, por procedimento, ainda precisamos realizar um teste de DNA para confirmar a paternidade. Além disso, enquanto aguardamos os resultados e finalizamos a documentação da tutela, precisamos de um supervisor aprovado para ficar com Lily." Dominic queria recusar. Ele queria dizer a essa mulher que ninguém tinha o direito de impor condições dentro de sua casa. Mas então ele olhou para Lily, para aqueles olhos cinzentos que confiavam nele completamente. E ele sabia que não podia arriscar. Se resistisse, eles poderiam usar a lei para levar Lily embora. E por mais poder que ele tivesse no submundo, não poderia lutar abertamente contra todo o sistema de bem-estar infantil sem prejudicar sua filha. "Tudo bem", disse ele secamente. "Concordo com tudo, mas o supervisor deve ser alguém que eu aceite e ninguém tem permissão para assustar Lily." Grace assentiu e, pela primeira vez, um toque de suavidade apareceu em seu rosto severo. "Acho que podemos trabalhar juntos, Sr. Blackwood." 2 dias depois, Grace Thompson voltou à propriedade dos Blackwood, mas desta vez não veio sozinha. Com ela estava uma jovem que, à primeira vista, Dominic sabia que não pertencia ao mundo dos ternos caros
e escritórios com ar-condicionado. Helena Hartwell entrou na sala de estar com uma presença leve e frágil, tão magra que seu casaco de lã cinza parecia engoli-la. Seu cabelo loiro claro estava preso com cuidado na nuca, revelando um rosto marcado pela fadiga, maçãs do rosto salientes e olheiras, como se ela não dormisse direito há anos. Mas o que chamou a atenção de Dominic não foi sua aparência delicada. Foram seus olhos, um céu claro de inverno, azuis, límpidos e brilhantes, mas com algo mais profundo por baixo da superfície. Uma estranha firmeza em alguém que tinha visto muita escuridão e ainda assim escolheu acreditar na luz. E então Dominic viu a cicatriz. Uma linha tênue percorria seu pulso esquerdo. Não era o tipo de marca que alguém faz em si mesmo, mas um ferimento defensivo, do tipo que uma pessoa recebe quando levanta o braço para bloquear um golpe ou uma lâmina. Ele tinha visto cicatrizes suficientes em sua vida para saber a diferença. Esta é Helena Hartwell, disse Grace apresentando-a. Ela é professora de pré-escola e é certificada em cuidar de crianças com trauma psicológico. Acredito que ela seja a pessoa mais adequada para supervisionar e apoiar Lily durante este período. Dominic não respondeu imediatamente. Ele simplesmente ficou ali, estudando a mulher à sua frente com os olhos de um predador, avaliando o que estava em seu território. Helena sentiu aquele olhar. Ela sabia o que significava. No entanto, ela não baixou a cabeça. Não desviou o olhar. Não demonstrou medo, como a maioria das pessoas fazia ao encarar Dominic Blackwood. Em vez disso, ela olhou nos olhos dele com calma, como se dissesse: "Eu sei quem você é e não tenho medo de você." "Você sabe quem eu sou", disse Dominic. Não como uma pergunta, mas como uma afirmação. "Sim, eu sei", respondeu Helena com voz gentil, mas firme. "E também sei que você tem uma filha de 5 anos que acabou de perder a mãe. Viu a avó desmaiar e atravessou a cidade sozinha em uma noite chuvosa para encontrar o pai. Meu trabalho é ajudar Lily, não julgar você." Dominic ficou um pouco surpreso com aquela honestidade direta. A maioria das pessoas, quando descobria quem ele era, ficava com medo, tentava bajulá-lo ou fingia não saber de nada. Mas essa mulher não fez nada disso. Ela reconheceu a verdade diretamente e depois a deixou de lado como se não importasse. Antes que Dominic pudesse dizer mais alguma coisa, uma pequena sombra apareceu na porta. Lily entrou, seus olhos cinzentos registrando instantaneamente os estranhos na sala, e ela imediatamente correu para se esconder atrás da perna de Dominic. "Papai, quem são eles?" ela perguntou baixinho, sua voz tensa com cautela. "Eles vão me levar embora?" "Não, Lily", disse Dominic, sua mão se movendo sem pensar para descansar na cabeça da filha. "Essas são pessoas que vieram para nos ajudar." Lily olhou para Helena com a desconfiança de uma criança que aprendeu a não confiar em estranhos. Ela não disse nada, apenas segurou a barra da calça de Dominic com mais força, seu pequeno corpo rígido, pronto para fugir a qualquer momento. Helena observou a reação de Lily e, em vez de se aproximar, fez o contrário. Ela se sentou lentamente no chão, bem onde estava, a cerca de 3 ou 4 metros de distância, para que seu rosto ficasse no mesmo nível do da criança. Ela não sorriu, não demonstrou uma simpatia exagerada. Simplesmente sentou-se ali, calma, e esperou. "Oi, Lily", disse ela suavemente. "Meu nome é Helena. Ouvi dizer que você foi muito corajosa, que saiu sozinha na chuva para procurar seu pai. Acho que você é a menina mais forte que já conheci." Lily não respondeu, mas Dominic percebeu que seus ombros relaxaram um pouco. Helena permaneceu onde estava. Ela não forçou nada. Ela não exigiu atenção. Ela simplesmente existia gentilmente, como se dissesse: "Estou aqui, mas não vou me aproximar até que você esteja pronta." Minutos se passaram em silêncio. Então Lily perguntou, ainda cautelosa: "Por que você está sentada no chão? Não está frio?" Helena sorriu levemente, o primeiro sorriso que Dominic viu em seu rosto. "Quero conversar com você sem que você precise olhar para cima", disse ela. "Isso parece mais justo, não é?" Lily inclinou a cabeça. A curiosidade começou a substituir a cautela em seus olhos cinzentos. Lentamente, ela saiu de trás de Dominic, ainda mantendo distância, mas sem se esconder mais. "Minha mãe também fazia isso", disse ela baixinho. "Quando eu estava triste, ela se sentava ao meu lado." "Sua mãe deve ter sido uma pessoa maravilhosa", respondeu Helena gentilmente. Dominic ficou ali observando a pequena troca de palavras, e algo dentro dele começou a mudar. Ele conhecera inúmeras pessoas em sua vida. Aprendeu a interpretá-las, avaliá-las e decidir se eram uma ameaça ou uma ferramenta. Mas Helena Hartwell não se encaixava em nenhuma categoria que ele conhecesse.
Ela não tinha medo dele. Não estava tentando encantá-lo. E tinha uma estranha habilidade de fazer uma criança assustada começar a se abrir em apenas alguns minutos. Ela pode ficar, disse Dominic finalmente, mas ela segue minhas regras. Helena se levantou, sacudiu a poeira das calças e olhou diretamente nos olhos dele. Quais são suas regras? Lily vem em primeiro lugar, disse Dominic. Tudo o que você fizer, qualquer decisão que tomar, deve ser para o benefício dela. Se você puder fazer isso, não teremos nenhum problema. Helena assentiu. Seu olhar firme não vacilou. Essa também é minha regra, Sr. Blackwood. Naquela noite, depois que Helena foi para o quarto privado, preparado para ela na ala leste da propriedade, e Lily adormeceu, Dominic sentou-se em seu escritório com um copo de uísque na mão. Marcus entrou sem bater, o único privilégio que conquistou após 20 anos de lealdade à família Blackwood. Eu investiguei Helena Hartwell como você pediu, disse Marcus, colocando um arquivo fino sobre a mesa. Dominic não tocou na pasta. Ele apenas olhou para Marcus, um sinal silencioso para continuar. Marcus entendeu e começou seu relatório. Helena Hartwell, 27 anos, nascida no Brooklyn. Seus pais morreram em um acidente de carro quando ela tinha 8 anos. Nenhum parente a acolheu. Então ela foi para o sistema de acolhimento familiar. Ela passou por 7 famílias adotivas diferentes ao longo de 10 anos, algumas delas com antecedentes não exatamente limpos. Dominic franziu ligeiramente a testa, mas não disse nada. 7 lares em 10 anos. Ele podia imaginar o que isso significava para uma criança. A instabilidade, a sensação de não pertencer a lugar nenhum. E talvez pior do que isso, nos lares aos quais Marcus se referia, aqueles com histórias questionáveis. Ainda assim, ela estudou sozinha e conseguiu entrar na faculdade, continuou Marcus. Formou-se como a melhor da turma em educação infantil. Trabalhou como professora em uma pré-escola pública no Queens por 3 anos antes de se demitir. Por que ela se demitiu? Dominic perguntou. Marcus ficou em silêncio por um momento antes de responder. Ela se casou aos 23 anos. O nome do homem era Ryan Mitchell, funcionário de escritório, aparência limpa, mas os registros policiais mostram que ela ligou para o 911 pelo menos 4 vezes durante os 3 anos de casamento. Violência doméstica. Uma vez, ela acabou no hospital com costelas quebradas e um ferimento na cabeça. Dominic colocou seu uísque na mesa, seus olhos cinzentos escurecendo, a cicatriz no pulso dela. Marcus assentiu. Os registros do hospital dizem que foi um ferimento de faca do último ataque, há 1 ano. Ela tentou bloquear uma facada. Ryan Mitchell mirou em sua garganta. Se ela não tivesse levantado o braço, teria morrido. A sala ficou em silêncio. Dominic ficou olhando para o nada. Sua mente pintou a imagem da mulher magra com aqueles olhos firmes, levantando o braço para impedir a faca do próprio marido. Ela havia sobrevivido. Não apenas sobrevivido, mas se reerguido, se divorciado dele e continuado trabalhando em uma área que ajudava crianças com traumas. Ele começou a entender por que ela não tinha medo dele, porque ela havia enfrentado um verdadeiro monstro dentro de sua própria casa e o havia derrotado. Onde está Ryan Mitchell agora? Perguntou Dominic, sua voz esfriando e se tornando perigosa. Procurado por agressão doméstica agravada, disse Marcus. Mas ele está se escondendo. Dizem que ele ainda está em algum lugar da cidade e continua vigiando-a. Ela teve que se mudar 3 vezes no último ano. Dominic assentiu lentamente. Uma decisão já se formava em sua mente. Mais alguma coisa? Marcus hesitou. E essa hesitação chamou a atenção de Dominic. Há mais uma coisa, chefe. Alguém está fazendo perguntas sobre sua filha. O corpo inteiro de Dominic ficou rígido. Quem? Ainda não tenho certeza, disse Marcus. Mas nos últimos 2 dias, estranhos apareceram em lugares onde Lily foi vista, no hospital onde Martha foi levada, no bairro onde Victoria morava. Eles estão perguntando sobre uma menina de 5 anos e sua conexão com você. Dominic levantou-se e foi até a janela, olhando para o jardim, preto e silencioso além do vidro. A notícia de que ele tinha uma filha começou a se espalhar pelo submundo, e não faltavam pessoas dispostas a explorar sua fraqueza. Ele construiu esse império com sangue e ferro. Ele forçou centenas de inimigos a se ajoelharem. E agora ele tinha algo a perder, algo que nunca tivera antes. Aumente a segurança ao redor da propriedade, ordenou Dominic, sua voz voltando a ser rouba. E coloque homens para vigiar qualquer um que perguntar sobre Lily. Quero saber quem são, para quem trabalham e o que querem. E Helena Hartwell? Perguntou Marcus. Dominic se virou. Seus olhos cinzentos eram profundos, não revelando nada. Coloque proteção nela, disse ele. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Mas não deixe que ela saiba.
E encontre Ryan Mitchell. Quero conhecê-lo. Marcus assentiu e saiu. Dominic ficou sozinho no escuro, pensando na mulher adormecida na ala leste, a mulher com olhos firmes e cicatrizes, que contavam uma história de sobrevivência. Ela tinha vindo aqui para ajudar Lily, mas agora tinha entrado no seu mundo. E quer ela quisesse ou não, isso significava que também precisaria de proteção. 3 dias depois, a ligação que Dominic esperava e temia finalmente chegou. O laboratório tinha os resultados do DNA. Ele sentou-se em seu escritório com o telefone encostado no ouvido, ouvindo a voz profissional do médico do outro lado da linha, lendo números em termos científicos. Mas Dominic só precisava ouvir uma frase. A probabilidade de uma relação biológica pai-filha é de 99,9%. Conclusão. Dominic Blackwood é o pai biológico de Lily Chen. Dominic ficou sentado em silêncio por um longo tempo após o término da ligação. Ele sabia desde o momento em que olhou aqueles olhos cinzentos na chuva. Ele sabia a verdade. Mas ouvir isso confirmado pela ciência, por números que não podiam ser negados, era algo completamente diferente. Ele tinha uma filha. Ele era pai. Por 6 anos, uma alma viva com seu sangue existia neste mundo, e ele nunca soube. Dominic levantou-se e foi até a sala de estar, onde Lily estava sentada com Helena no tapete macio, as duas colorindo com giz de cera. Nos últimos dias, Lily havia começado a se abrir com Helena. Ela não se escondia mais atrás de Dominic toda vez que Helena aparecia, embora ainda não se sentisse completamente à vontade com a jovem. Quando Lily viu Dominic, ela ergueu a cabeça, os olhos cinzentos brilhando como sempre faziam quando o viam. "Papai", ela chamou. "Estou desenhando você. Quer ver?" Dominic se aproximou e sentou-se ao lado da filha. Ele olhou para o desenho. Uma figura alta, com cabelos pretos e grandes olhos cinzentos, estava ao lado de uma figura minúscula com um vestido rosa. Abaixo do desenho, Lily tentara rabiscar 2 palavras com a caligrafia desajeitada de uma criança de 5 anos. "Papai e eu, Lily", disse Dominic suavemente, com a voz ficando áspera. "Acabei de receber os resultados do teste." Lily parou de desenhar, seus olhos cinzentos fixos nele. Ela não perguntou quais eram os resultados, como se já soubesse a resposta. E, na verdade, quando Dominic lhe disse que os resultados confirmavam que ela era sua filha biológica, Lily não pareceu surpresa. Em vez disso, ela abriu um sorriso radiante, o primeiro sorriso verdadeiro que Dominic tinha visto desde que ela chegara. E ela gritou com orgulhosa certeza: "Eu sabia. A mamãe nunca diz coisas erradas. A mamãe disse, você é meu pai. E você é. Eu te disse." Dominic olhou para a filha, para aquele sorriso, para a fé intensa que brilhava nos olhos cinzentos dela, e algo dentro do seu peito se abriu. Por tantos anos, ele construíra muros ao redor de seu coração. Ele se treinara para não sentir nada, para não se apegar a nada, para nunca ser fraco. Mas agora, diante dessa menina pequena, todos os muros não significavam nada. Ele estendeu a mão e, pela primeira vez, puxou Lily para seus braços de propósito. Não como naquela noite chuvosa, quando a carregara para dentro porque ela estava com frio e assustada. Desta vez, ele a abraçou porque queria, porque precisava, porque ela era sua filha e ele havia perdido 6 anos que deveria ter passado com ela. Lily o abraçou imediatamente, envolvendo seu pescoço com os bracinhos, e sussurrou em seu ouvido: "Sinto falta da mamãe, mas estou feliz por ter encontrado você." Helena sentou-se em silêncio do outro lado do tapete, observando o momento com lágrimas nos olhos. Ela já tinha visto muitos reencontros em seu trabalho, mas algo neste lhe apertou o coração. Talvez porque ela soubesse quem era Dominic Blackwood, soubesse como o mundo dele podia ser assustador. E, no entanto, naquele momento, ele era apenas um pai segurando sua filha pela primeira vez na vida. Naquela tarde, Grace Thompson chegou com a notícia de que o tribunal havia aprovado a custódia temporária para Dominic, enquanto a documentação final era concluída. Quando ela saiu, Dominic ficou na porta observando-a partir, com a mão ainda segurando a mãozinha de Lily. "A partir de agora", disse Dominic suavemente, "você é oficialmente minha filha." Lily olhou para ele com os olhos cinzentos brilhando. "Sempre fui sua filha", respondeu ela simplesmente. "A mamãe me disse isso há muito tempo." Os dias que se seguiram foram dias em que Dominic Blackwood teve que aprender uma habilidade totalmente nova: ser pai. Ele havia aprendido a atirar quando tinha 12 anos. Ele havia aprendido a administrar um império subterrâneo quando tinha 22 anos. Ele havia aprendido a fazer os homens tremerem com um único olhar. Mas nada em seu passado o havia preparado para enfrentar uma menina de 5 anos que podia passar do riso ao choro em segundos
e que fazia centenas de perguntas todos os dias. Helena tornou-se sua guia nessa jornada, mesmo que, no início, Dominic não quisesse admitir que precisava de ajuda. No primeiro dia, quando Lily começou a chorar porque sentia saudades da mãe, Dominic ficou parado como uma estátua, completamente perdido. Ele havia enfrentado assassinos a sangue frio sem pestanejar. No entanto, diante das lágrimas de uma criança de 5 anos, ele estava impotente. Helena interveio gentilmente. Ela sentou-se ao lado de Lily e simplesmente ficou lá com ela. Ela não tentou acalmá-la. Não disse frases vazias como "não chore" ou "tudo vai ficar bem". Ela apenas ficou sentada ali, colocou a mão nas costas de Lily e deixou Lily chorar até não ter mais lágrimas. Mais tarde, quando Lily se acalmou e adormeceu, Helena explicou a Dominic. "As crianças precisam de permissão para ficar tristes", disse ela, "especialmente crianças que acabaram de perder alguém. Você não precisa consertar a tristeza dela ou fazê-la desaparecer. Você só precisa estar presente. Deixe que ela saiba que você não vai a lugar nenhum. Não importa o quanto ela chore." Dominic se agarrou a essas palavras. E da próxima vez que Lily chorou, ele sentou-se ao lado dela, colocou a mão nas costas dela de forma desajeitada, como tinha visto Helena fazer, e simplesmente ficou em silêncio. Lily segurou a mão dele e chorou em seu ombro. E quando ela finalmente se acalmou, olhou para ele com os olhos vermelhos e disse: "Obrigada por estar aqui, papai." Então veio o cabelo. Naquela manhã, Lily acordou com seu cabelo preto e emaranhado e pediu 2 tranças, como sua mãe costumava fazer. Helena não estava lá porque estava ao telefone com Grace Thompson, dando seu relatório, e Dominic se viu diante do que parecia ser uma tarefa simples, mas se transformou em um pesadelo. Ele segurou a escova e os elásticos de cabelo, olhou para o cabelo emaranhado da filha e percebeu que não tinha a menor ideia de como fazer isso. 15 minutos depois, Lily tinha 2 coques tortos amarrados nas laterais, um mais alto e outro mais baixo, como se ela tivesse acabado de passar por uma tempestade. Lily se olhou no espelho e começou a rir, um riso claro e alegre que encheu toda a sala. "Papai, seu cabelo está tão ruim", disse ela entre risadas. "Mas tudo bem, eu ainda gosto." Dominic observou sua filha rir e sentiu algo quente se espalhar pelo peito, uma sensação estranha que ele não sabia nomear. Helena entrou naquele momento, viu o cabelo de Lily e teve que lutar para não sorrir. "Deixe-me mostrar como se faz", disse ela, e passou a manhã inteira ensinando Dominic passo a passo. Ele aprendeu a escovar de baixo para cima para não machucar Lily. Aprendeu a repartir o cabelo dela uniformemente. Aprendeu a prendê-lo com firmeza suficiente para que não escorregasse, mas não tão firme a ponto de causar dor de cabeça. No final do dia, ele conseguia fazer 2 tranças mais ou menos uniformes, e Lily declarou que o papai estava melhorando. Naquela noite, Helena lhe ensinou a ler para Lily antes de dormir. "Não apenas ler", ela explicou. "Você tem que usar vozes diferentes para personagens diferentes. Você tem que fazer uma pausa nas partes emocionantes para criar suspense. Você tem que deixar a Lily fazer perguntas e comentários sem se apressar." Dominic, um homem acostumado a dar ordens com uma voz fria e monótona, se viu tentando imitar o som de um urso, uma princesa e um dragão cuspidor de fogo. Lily riu tanto quando ele fez a voz do dragão que Dominic percebeu que faria papel de bobo o dia todo se isso fizesse sua filha feliz. Mas talvez o momento mais claro de mudança tenha ocorrido em uma tarde, quando Dominic estava em seu escritório cuidando de negócios ao telefone. Sua voz era fria enquanto falava com um de seus gerentes sobre uma operação importante. "Não me importo com o que ele diz", Dominic rosnou ao telefone. "Quero o problema resolvido antes da meia-noite. E se não estiver, você será o responsável." Naquele momento, a porta do escritório se abriu e Lily entrou correndo com um desenho novo nas mãos. "Papai!" ela gritou. "Desenhei você, eu e a senhorita Helena. Olha!" O que aconteceu a seguir fez Marcos, que estava do lado de fora da porta, ficar boquiaberto. Dominic, que acabara de ameaçar um homem com uma voz fria, mudou completamente em um instante. "Ligarei de volta", disse ele ao telefone, e desligou sem hesitar. Embora a ligação não tivesse terminado e o problema não tivesse sido resolvido, ele se agachou para ficar com os olhos no nível dos de Lily. Sua voz repentinamente gentil, totalmente diferente do tom que usara apenas alguns segundos antes. "Deixe-me ver", disse ele, pegando o desenho. "Isso é lindo. Quem é quem? Você pode me mostrar?" Helena ficou parada na porta, observando tudo. E ela entendeu algo que talvez nem mesmo Dominic ainda tivesse entendido. O chefe da máfia mais temido de Nova York estava lentamente se derretendo diante de uma menina de 5 anos, e isso não o estava tornando mais fraco.
Na verdade, estava tornando-o mais humano do que nunca. Um grito rasgou a noite às 3 da manhã. Dominic saiu da cama num instante. Instintos forjados ao longo de anos no submundo o levaram em direção ao som sem hesitação. Era Lily. Ele correu pelo corredor, com o coração batendo tão forte que parecia que ia explodir, sua mente girando em milhares de cenários catastróficos. Alguém entrou na casa. Alguém ouviu sua filha. Mas quando ele abriu a porta do quarto de Lily, ele a encontrou sentada na cama, com os olhos cinzentos arregalados, mas sem realmente ver nada, sua boca ainda gritando: "Mamãe, mamãe, não vá! Mamãe, estou com medo!" Dominic congelou por um instante, compreendendo imediatamente que não havia nenhum inimigo ali. O inimigo que atacava sua filha era algo invisível, algo que ele não podia atirar, não podia ameaçar, não podia derrotar. Dor da memória. Ele se aproximou da cama e sentou-se, tentando puxar Lily para seus braços como tinha feito antes. Mas, dessa vez, ela resistiu, ainda presa dentro do pesadelo. "Lily, o papai está aqui", disse Dominic, forçando a voz a permanecer firme, mesmo com o coração partido. "Acorde! É só um sonho. Estou aqui." Mas Lily não o ouviu. Ela continuou gritando e chorando, seus pequenos punhos batendo contra o peito dele como se estivesse tentando escapar de alguém. Dominic se sentiu completamente impotente. Ele não sabia o que fazer. Ele não sabia como tirar sua filha do pesadelo que ela estava afogando. Então Helena apareceu na porta com os cabelos loiros despenteados, os olhos pesados de sono, mas instantaneamente alerta no momento em que viu o que estava acontecendo. Ela entrou sem fazer perguntas. Apenas sentou-se do outro lado da cama e começou a cantar. Uma canção de ninar suave, uma melodia simples, gentil como uma brisa de verão, sem palavras, apenas o subir e descer de um som tranquilo e reconfortante. Lily ainda chorava, mas os gritos começaram a diminuir. Seu corpo relaxou lentamente, sua respiração diminuiu, ficando mais lenta. Helena continuou cantando, e Dominic sentou-se em silêncio com sua filha nos braços, deixando a canção de Helena envolver os dois. 10 minutos depois, Lily havia adormecido novamente, com os olhos inchados pelas lágrimas. Seu rostinho ainda estava marcado por trilhas parecidas com gotas de chuva, mas agora estava tranquilo. Helena parou de cantar e olhou para Dominic, seus olhos transmitindo uma compreensão que não precisava de palavras. Juntos, eles deitaram Lily de volta, cobriram-na com o cobertor e saíram silenciosamente do quarto. No corredor, Dominic encostou as costas na parede, com as mãos tremendo levemente, as emoções que ele vinha reprimindo há dias subitamente surgindo como uma enchente. "Onde você aprendeu a fazer isso?" Ele perguntou suavemente com a voz rouca. Helena ficou em frente a ele, a apenas alguns passos de distância, e não recuou. "No orfanato", ela respondeu. "Quando eu era pequena, também tinha pesadelos assim. Ninguém vinha me acalmar, então aprendi a me acalmar sozinha. Cantava para mim mesma até conseguir dormir novamente." Dominic olhou para ela, para seu rosto pálido e a luz fraca do corredor, para seus olhos azuis claros que guardavam tantas histórias que ela nunca havia contado em voz alta. "Você teve que cuidar de si mesma quando ainda era criança", disse ele. Não havia escolha. Helena deu uma risada fraca, um sorriso triste que não chegou aos olhos. "Eu me acostumei, mas é por isso que faço esse trabalho, porque não quero que nenhuma criança seja tão sozinha quanto eu fui." Eles ficaram em silêncio por um momento. Então Dominic disse algo que nunca havia dito a ninguém. "Meu pai foi morto na minha frente quando eu tinha 22 anos. Ele não sabia por que estava dizendo isso. Ele só sabia que na escuridão da madrugada, diante dessa mulher, as barreiras que havia construído ao seu redor não pareciam tão sólidas. Construí tudo com raiva e dor." Ele continuou. "Me tornei o homem que meu pai queria que eu fosse, mas perdi muito ao longo do caminho. Não sei como amar, não sei como ser pai. Lily merece mais do que posso lhe dar." Helena se aproximou, perto o suficiente para colocar a mão em seu braço. Um pequeno gesto, mas carregando um calor que Dominic não recebia de ninguém há anos. "Você está aprendendo", disse ela gentilmente. "E isso é o mais importante. Lily não precisa de um pai perfeito. Ela precisa de um pai que esteja disposto a estar presente e que se esforce todos os dias. E pelo que vi, você está fazendo isso." Dominic olhou nos olhos azuis como o inverno, e pela primeira vez na vida, sentiu-se visto. Não como um chefe da máfia, não como um assassino, mas como um ser humano com feridas e imperfeições. "Você deveria voltar a dormir", disse ele após um momento, forçando-se a recuperar o controle. "Você tem que cuidar da Lily pela manhã." Helena assentiu e se virou para sair.
Mas antes que ela desaparecesse nas sombras do corredor, Dominic chamou baixinho. Helena! Ela parou e olhou para ele. Obrigado, disse Dominic. Duas palavras simples que ele raramente dizia a alguém. Por tudo. Helena sorriu. Um sorriso verdadeiro. O primeiro sorriso verdadeiro que Dominic já tinha visto no rosto dela. E então ela desapareceu na escuridão. Dominic ficou ali parado por um longo tempo. Então, ele pegou seu telefone e ligou para Marcos. Sua voz ficou fria novamente, como sempre ficava quando ele dava uma ordem. Helena Hartwell, a partir de agora, quero alguém protegendo-a 24 horas por dia, 7 dias por semana. Em todos os lugares que ela for, tudo o que ela fizer, e ela não pode saber disso. Uma semana depois daquele pesadelo, a vida dentro da propriedade Blackwood começou a encontrar um ritmo. Lily chorava menos à noite. Ela ria mais, e seu vínculo com Dominic e Helena ficava mais forte a cada dia. Naquela manhã, Helena pediu permissão a Dominic para levar Lily a um mercado de produtores nas proximidades. Um lugar com barracas de frutas frescas e artesanato que ela achava que Lily iria gostar. Dominic hesitou antes de concordar e ordenou que 2 guarda-costas a seguissem à distância, perto o suficiente para intervir se necessário, longe o suficiente para não deixar Lily e Helena desconfortáveis. Helena não sabia que eles estavam lá. Ela acreditava que estava simplesmente tendo uma manhã normal com a menina que gradualmente passou a amar como se fosse sua própria filha. O mercado estava lotado e animado, repleto de cores de produtos frescos e cheio do som dos vendedores gritando e das pessoas rindo enquanto faziam compras. Lily segurou a mão de Helena, seus olhos cinzentos brilhando quando avistou uma barraca vendendo algodão doce. Senhorita Helena, posso comer algodão doce? Ela perguntou. A mamãe costumava comprar para mim quando eu me comportava bem. Helena sorriu e guiou Lily até a barraca, pagou e observou a menina sorrir radiante enquanto segurava uma enorme nuvem rosa, quase do tamanho da sua cabeça. Naquele momento, Helena sentiu uma estranha sensação de paz, um sentimento que não tinha há anos, e então ela ouviu aquela voz. Olá, Helena. Uma voz que transformou o sangue em suas veias em gelo. Ela se virou. Ryan Mitchell estava ali, a poucos passos de distância, aquele sorriso familiar e assustador em sua boca. Ele parecia mais magro do que da última vez que ela o viu. Barba por fazer, roupas amarrotadas e gastas. Mas seus olhos ainda carregavam a mesma loucura que ela lembrava das longas noites de terror em seu apartamento. Você achou que poderia fugir de mim, disse Ryan, com um tom falsamente doce. O mesmo tom que Helena sabia que poderia se transformar em gritos e socos a qualquer momento. Você se mudou quantas vezes e eu ainda te encontrei. Nós fomos feitos um para o outro, querida. Helena sentiu seu corpo inteiro começar a tremer. O pânico familiar subindo em seu peito, como se algo dentro dela estivesse comprimindo o ar. Ela queria correr. Ela queria gritar. Ela queria se encolher e desaparecer. Então ela sentiu a mãozinha de Lily apertar a sua. E ela se lembrou que não estava mais sozinha. Havia uma criança que precisava de proteção. Helena empurrou Lily para trás dela e se colocou entre a menina e Ryan, mesmo que seu corpo tremesse tanto que ela mal conseguia se controlar. Fique longe de nós, disse ela com a voz trêmula, mas se forçando a se manter firme. Eu me divorciei de você. Você não tem o direito de se aproximar de mim. Ryan riu, um som frio que fez Helena estremecer. Você acha que um pedaço de papel pode me manter longe de você? E de quem é essa criança? Ryan inclinou a cabeça, olhando para Lily, escondida atrás de Helena, seus olhos brilhando com uma curiosidade doentia. Você tem uma filha agora ou está cuidando dela para alguém? Talvez eu possa usá-la também. Ele não terminou a frase. 2 figuras escuras apareceram de cada lado, rápidas como um golpe. Um dos guarda-costas que Dominic havia enviado se colocou entre Ryan e Helena, enquanto o outro se moveu para trás deles para proteger Lily. Ryan deu um passo para trás, surpreso ao ver 2 homens grandes com olhos de predadores, observando-o da mesma forma que caçadores observam suas presas. Quem são vocês? Sabem que ela é minha esposa? Gritou Ryan, tentando retomar o controle. Ex-esposa, disse um dos guarda-costas friamente. E você está em uma zona restrita. Sugiro que saia agora, antes que isso fique feio. Ryan tentou olhar além do guarda para encontrar os olhos de Helena, mas no final, virou-se e foi embora, não sem lançar uma ameaça ao sair. Eu voltarei, Helena. Você não pode se esconder de mim para sempre. Quando Ryan desapareceu na multidão, caiu no chão. Toda a força que ela havia reunido para enfrentá-lo desapareceu de uma vez. Ela não conseguia respirar. Seu peito parecia preso sob uma pedra invisível.
Ela começou a ofegar, lágrimas escorrendo pelo rosto sem que ela pudesse controlar. Um ataque de pânico, algo que ela acreditava ter sob controle após um ano de terapia, apenas para descobrir que um único olhar para Ryan poderia reabrir todas as velhas feridas. Lily se ajoelhou ao lado de Helena e envolveu-a com seus pequenos braços, e ela falou com firmeza e confiança. Senhorita Helena, não tenha medo. O papai vai protegê-la. O papai me protege e vai proteger você também. Ninguém tem permissão para machucar você. Helena puxou Lily para seus braços, soluçando no cabelo preto da menina. E no abraço de uma criança de 5 anos, ela sentiu uma pequena centelha de esperança. Talvez, apenas talvez, ela não tivesse mais que enfrentar sozinha o fantasma do seu passado. Dominic recebeu o relatório dos guarda-costas no momento em que o incidente no mercado aconteceu. Ele estava em seu escritório e, quando soube do ataque de pânico de Ryan Mitchell e Helena, seus olhos cinzentos escureceram, assumindo uma expressão assustadora. Marcos estava por perto, viu a mudança no rosto de seu chefe e soube que alguém estava prestes a pagar um preço muito alto. Traga Helena e Lily para casa em segurança, ordenou Dominic com uma voz tão calma que parecia fria até os ossos. E encontre Ryan Mitchell para mim. Quero vê-lo hoje à noite. Naquela noite, em um armazém abandonado no distrito industrial ao sul da cidade, Ryan Mitchell acordou com as mãos amarradas a uma cadeira e um saco de pano preto sobre a cabeça. Ele nem teve tempo de entender o que estava acontecendo antes que o saco fosse arrancado. E lá estava Dominic Blackwood, sentado à sua frente, a apenas alguns passos de distância. Olhos cinzentos como gelo, sem piscar. A escuridão os cercava. Apenas uma única lâmpada pendia do teto, balançando levemente, lançando luz sobre o pequeno espaço onde eles estavam. Marcos e 2 outros homens permaneciam em silêncio nas sombras, como estátuas, sua presença um lembrete de que Ryan não tinha como escapar. "Quem são vocês?" Ryan gritou, sua voz aguda de medo, mesmo tentando soar agressivo. "Vocês sabem o que estão fazendo? Isso é sequestro. Vou chamar a polícia." Dominic não respondeu imediatamente. Ele apenas ficou sentado, em silêncio, observando Ryan com a calma concentração de um predador estudando sua presa. O silêncio se prolongou tanto que Ryan começou a tremer. Suor frio escorria por suas têmporas, porque nos olhos do homem à sua frente, ele não via a raiva comum. Ele não via as ameaças habituais. Ele via algo pior. Ele via completa indiferença, como se sua vida não significasse mais do que uma formiga sob um calcanhar. "Meu nome é Dominic Blackwood", disse Dominic finalmente, com voz baixa e lenta. "E acho que você é inteligente o suficiente para saber o que esse nome significa." O rosto de Ryan empalideceu. Claro que ele sabia. Quem morava em Nova York e não conhecia Dominic Blackwood, o chefe da máfia que controlava metade da cidade, o homem que até a polícia abordava com cautela. "O que você quer de mim?" Ryan gaguejou. A agressividade de antes havia desaparecido completamente. "Não tenho nada a ver com seus negócios." "Helena Hartwell", disse Dominic. Apenas essas 2 palavras foram suficientes para tirar a cor do rosto de Ryan. "Ouvi dizer que você gosta de bater em mulheres. Ouvi dizer que gosta de deixá-la com medo. Ouvi dizer que até a ameaçou na frente de uma criança de quem gosto muito." Ryan abriu a boca para dizer algo. Talvez uma desculpa. Talvez um apelo. Mas Dominic levantou a mão. Ryan ficou em silêncio imediatamente. "Não me importo com suas explicações", disse Dominic, levantando-se e aproximando-se. Cada passo ecoava no silêncio como um relógio fazendo a contagem regressiva. "Eu me importo com uma coisa. Você vai à delegacia hoje à noite e confessa tudo o que fez com Helena. Os abusos, as ameaças, tudo. Você vai se declarar culpado e aceitar qualquer sentença que o tribunal lhe der." Ryan ficou boquiaberto. "Você está louco? Por que eu faria isso?" Dominic se inclinou até que seu rosto estivesse a centímetros do de Ryan. E quando ele falou, sua voz soou como um sussurro das trevas. "Porque se você não fizer isso, vou fazer você desaparecer. Não vou matá-lo. Não. A morte é rápida demais, fácil demais. Vou fazer você perder tudo. Seu emprego, seu nome, sua capacidade de viver em qualquer lugar deste país. Você se tornará um fantasma. E todos os dias, ao acordar, você se lembrará que é porque tocou alguém que nunca deveria ter tocado." Dominic se endireitou e olhou para Ryan com desprezo. Ele não se preocupou em esconder. "Ou você pode escolher o caminho mais fácil. Alguns anos na prisão, depois você sai e nunca mais aparece na frente de Helena. A escolha é sua." Ryan tremia. Lágrimas e muco escorriam pelo seu rosto, e ele acenava com a cabeça repetidamente, como um boneco de corda. "Eu vou confessar", ele balbuciou. "Eu farei o que você disser.
Por favor, não faça isso. Dominic se virou sem olhar para trás. Leve-o para a delegacia, ordenou ele a Marcos, e certifique-se de que ele não mude de ideia no caminho. No caminho de volta para a propriedade, Dominic sentou-se no carro e ficou olhando pela janela para a noite da cidade. Ele já tinha feito coisas muito piores na vida. Ele já tinha feito homens mais fortes que Ryan se ajoelharem, mas nunca tinha sentido a satisfação que sentia naquela noite. E ele sabia por quê. Não era apenas porque Ryan havia ameaçado Lily. Embora isso por si só já fosse suficiente para lhe render uma sentença de morte no mundo de Dominic, era também por causa do que Ryan havia feito a Helena, a cicatriz em seu pulso, a noite em que ela teve que cantar para dormir, o medo em seus olhos quando falava sobre crianças em lares adotivos. Em algum momento nos últimos dias, Dominic percebeu que Helena havia se tornado mais do que uma supervisora para sua filha. Ela havia se tornado alguém que ele queria proteger, alguém com quem ele se importava. E essa consciência o deixou confuso e com medo, porque no mundo de Dominic Blackwood, importar-se com alguém significava dar a essa pessoa o poder de magoá-lo. E ele havia jurado que nunca mais permitiria que alguém tivesse esse poder. Mas quando ele voltou para a propriedade e viu Helena sentada na sala de estar com Lily, enrolada em seus braços, dormindo, ele soube que já era tarde demais para voltar atrás. 2 dias depois de Ryan Mitchell se confessar na delegacia, Helena recebeu a notícia de Grace Thompson de que seu ex-marido havia sido preso e seria julgado em algumas semanas. Ela não entendia por que Ryan havia se entregado de repente depois de tantos meses escondido, mas se sentia aliviada demais para fazer perguntas. Dominic não disse nada quando Helena compartilhou a notícia. Ele apenas acenou com a cabeça e continuou lendo o jornal, mas por dentro sabia que tinha sido a decisão certa. Mas o alívio nunca durava muito no mundo de Dominic Blackwood. Naquela mesma tarde, Marcos entrou no escritório de Dominic com uma seriedade que parecia mais pesada do que o normal. Chefe, temos um problema. Dominic ergueu a cabeça, seus olhos cinzentos se aguçaram imediatamente. Fale. Vincent Rossi, disse Marcos. Ele sabe sobre Lily. O nome fez o ar na sala parecer mais denso. Vincent Rossi, o chefe de uma família mafiosa rival que estava em guerra com os Blackwoods há 2 décadas. Um homem que havia tentado mais de uma vez derrubar Dominic e tomar seu território. Uma cobra venenosa, paciente, implacável, sempre esperando o momento certo para atacar a fraqueza de um inimigo. E agora ele havia encontrado a de Dominic. O que ele sabe? Perguntou Dominic, com a voz controlada. Calma o suficiente para que Marcos reconhecesse o que era. A calmaria antes da tempestade. Tudo, respondeu Marcos. Ele sabe que Lily é sua filha biológica. Ele sabe que ela mora aqui e tem pessoas vigiando. Nos últimos 2 dias, avistamos pelo menos 3 carros desconhecidos perto da propriedade. Alguém até fotografou a criança enquanto ela brincava no jardim. Dominic levantou-se e foi até a janela. Lá fora, debaixo do carvalho, Lily estava sentada a desenhar com Helena numa manta de piquenique. Uma pequena figura, um gemido. Lado a lado, o riso de Lily subia em direção ao escritório como algo brilhante que não pertencia a um homem como Dominic. O seu coração apertou-se ao pensar em Vincent Rossi, a olhar para a sua filha da mesma forma que um abutre observa a sua presa. O que é que o Rossi quer? Perguntou Dominic sem se virar. Pressão, disse Marcos. Ele sabe que você nunca teve uma fraqueza, mas agora você tem. Ele vai usar Lily para forçá-lo a abrir mão de algo. Ou pior, ele vai usá-la para se vingar pelo que você fez ao irmão dele no ano passado. Dominic lembrou-se de Marco Rossi, irmão de Vincent, o homem que tentou assassiná-lo 1 ano atrás e pagou com a vida. Essa era a lei do submundo. Se você levantasse uma arma primeiro, aceitaria as consequências. Mas Vincent Rossi não esquecia. Ele apenas esperava. Chame todos, ordenou Dominic com a voz tornando-se rouca. Quero uma reunião em 1 hora. 1 hora depois, a sala de conferências subterrânea sob a propriedade Blackwood estava lotada. Mais de 20 homens estavam sentados ao redor de uma longa mesa. Os membros mais leais e perigosos do império de Dominic. A tensão era tão densa que parecia que você poderia cortá-la com uma faca. Dominic estava de pé à cabeceira da mesa, seus olhos cinzentos percorrendo cada rosto. Ele não estava usando seu terno habitual. Em vez disso, vestia uma camisa preta com as mangas arregaçadas, expondo as tatuagens que percorriam seus braços, marcas dos anos em que ele havia lutado para subir do fundo do submundo. Este não era o Dominic Blackwood que Helena e Lily viam todos os dias. Este era o homem que Nova York temia. Vincent Rossi decidiu atacar minha família, começou Dominic, sua voz ecoando pela sala. Ele acha que minha filha é uma fraqueza que ele pode explorar. Ele está errado.
Ele fez uma pausa, deixando o silêncio se instalar por um momento, pressionando cada homem na sala. A partir deste momento, esta propriedade estará em confinamento. Dupliquem a guarda. Ninguém entra ou sai sem a minha aprovação ou a de Marcos. Lily e Helena não saem da propriedade por nenhum motivo, até que eu diga que é seguro. Ele olhou ao redor da mesa, certificando-se de que todos os homens tivessem entendido. E preparem-se para a guerra. Se Rossi quer briga, nós lhe daremos uma. Mas atacaremos primeiro, antes que ele chegue perto o suficiente para tocar um único fio de cabelo da minha filha. Quero saber tudo o que Rossi faz, o que ele come, onde dorme, com quem se encontra, e se algum de vocês deixar Lily ou Helena sofrerem algum mal, responderá perante mim. A sala ficou em silêncio. Ninguém ousava respirar muito alto. Eles seguiam Dominic há tempo suficiente para saber uma coisa. Quando o chefe falava sobre família, não se tratava mais de negócios. Era uma questão de vida ou morte. Dispensados, ordenou Dominic. Façam o que eu disse. Enquanto os homens saíam, um a um, Marcos permaneceu com Dominic. Chefe, ele perguntou baixinho. Você vai contar isso para a Sra. Helena? Dominic ficou em silêncio por um longo tempo antes de responder. Ainda não. Ela já passou por bastante coisa. Vou protegê-la, mas ela não precisa saber o que está acontecendo nas sombras. Nos dias após aquela reunião tensa, a propriedade Blackwood se tornou uma verdadeira fortaleza. Helena percebeu a mudança. Ela viu mais guarda-costas. Ela viu Dominic ficando mais tenso, mais nervoso, recebendo ligações misteriosas e saindo da sala para atendê-las. Ela não perguntou, em parte porque sabia que ele não lhe diria, em parte porque não tinha certeza se realmente queria a resposta, mas sabia que algo estava acontecendo, algo perigoso, e de alguma forma ela e Lily estavam presas no meio disso. Tarde da noite, depois que Lily adormeceu profundamente após as histórias para dormir, Helena não conseguia dormir. Ela desceu as escadas até a sala de estar e parou de repente quando viu Dominic sentado sozinho no escuro, um copo de uísque na mão, os olhos fixos no vazio. O luar entrava pela janela e incidia sobre o rosto dele. E pela primeira vez, Helena viu ali um cansaço real. Não era frieza nem intimidação, mas o cansaço de um homem carregando um fardo muito pesado nos ombros. Você também não consegue dormir? Perguntou ela suavemente, entrando na sala. Dominic ergueu a cabeça brevemente, surpreso ao vê-la, mas não parecia irritado. Não, ele disse com a voz baixa e um pouco rouca por causa do uísque. Tenho muitas coisas na cabeça. Helena sentou-se na cadeira à sua frente, mantendo uma distância segura, mas perto o suficiente para que pudessem conversar sem levantar a voz. Na escuridão, a linha entre chefe da máfia e supervisora nomeada pelo tribunal ficou confusa. Restavam apenas duas pessoas, cada uma com suas próprias cicatrizes. Eu sei que algo está acontecendo, disse Helena. Não sou burra. Há mais guardas. Não podemos sair da propriedade, e você parece estar se preparando para a guerra. Dominic a estudou por um longo momento, como se estivesse avaliando o quanto dizer. Alguém está mirando Lily, ele admitiu finalmente. Um inimigo meu. Ele quer usá-la para me pressionar. Helena sentiu o sangue em seu corpo se transformar em gelo, mas ela não entrou em pânico. Ela já havia passado por muita coisa para entrar em pânico com ameaças. Você vai protegê-la, disse ela. Não era uma pergunta, era uma afirmação. A qualquer custo, respondeu Dominic sem hesitar, mesmo que eu tenha que morrer. O silêncio tomou conta da sala por um momento. Então Dominic soltou uma risada curta, amarga, sem calor. Sabe o que é engraçado? Disse ele com a voz carregada de autoironia. Construí todo esse império para que ninguém pudesse me machucar novamente. Para não precisar de ninguém, para poder controlar tudo. E então uma criança de 5 anos apareceu no meu portão em uma tempestade noturna e destruiu tudo? Agora eu tenho uma fraqueza. 2 fraquezas. Ele olhou para Helena enquanto dizia as últimas palavras e ela entendeu que ele estava falando sobre ela. Seu coração bateu mais rápido, mas ela não desviou o olhar. Eu não sou um homem bom, Helena. Dominic continuou, sua voz baixando como se estivesse confessando pecados. Eu fiz coisas terríveis. Eu tirei vidas. Construí meu império com sangue e lágrimas. Eu sou o monstro que as mães usavam para assustar seus filhos. Você não deveria estar aqui. Você não deveria se importar com alguém como eu. Helena se levantou e se aproximou, perto o suficiente para ver as linhas do rosto dele, a luz suave e fraca da lua. Ela se lembrou de tudo o que havia testemunhado nas últimas semanas. A maneira como Dominic aprendeu desajeitadamente a prender o cabelo da filha. A maneira como ele lia histórias com vozes ridículas só para fazer Lily rir.
A maneira como ele ficava acordado a noite toda quando Lily estava doente. A maneira como ele desistiria de tudo para proteger uma criança cuja existência ele só descobriu há algumas semanas. Você sabe o que eu vejo? Ela disse gentilmente. Vejo um homem aprendendo a prender o cabelo, mesmo que suas mãos estejam mais acostumadas a segurar uma arma do que uma escova. Vejo um pai disposto a fazer papel de bobo só para ouvir sua filha rir. Vejo a maneira como você olha para Lily como se ela fosse o seu mundo inteiro. Não sei o que você fez no passado. E honestamente não me importo. Só vejo a maneira como você ama Lily. E um monstro não pode amar assim. Dominic olhou para ela, seus olhos cinzentos revelando algo que Helena não sabia definir. Talvez surpresa, talvez gratidão. Talvez algo mais profundo do que qualquer uma dessas coisas. Por que você não tem medo de mim? Ele perguntou, sua voz ficando áspera. Todo mundo tem medo de mim. Porque eu convivi com um monstro de verdade, disse Helena. E você não é um. Você é um homem ferido tentando proteger as pessoas que ama. E então, antes que ela pudesse entender o que estava acontecendo, Dominic colocou o uísque na mesa, levantou o queixo dela e a beijou. O beijo foi inesperadamente gentil. Não havia agressividade, nem exigência, apenas a ternura cuidadosa de um homem tentando não quebrar algo precioso. Helena o beijou de volta, com os lábios trêmulos, e naquele momento, as barreiras que ambos haviam construído começaram a ruir. Quando se separaram, Dominic encostou a testa na dela, sua respiração quente contra a boca dela. Quero que você fique, ele sussurrou. Não como supervisora, mas como alguém que pertence a esta família. Sei que não tenho o direito de pedir, mas quero que você fique comigo, com Lily, conosco. Helena fechou os olhos. Lágrimas escorriam por suas bochechas, mas eram lágrimas de felicidade. As lágrimas de alguém que havia caminhado na escuridão por muito tempo e finalmente estava vendo a luz. Eu ficarei, ela sussurrou. Eu ficarei. 3 dias depois daquele beijo no escuro, tudo desabou. Aquela manhã começou como qualquer outra. Lily acordou e pediu a Helena para prender seu cabelo em 2 tranças, como sua mãe costumava fazer. Dominic sentou-se com seu café, lançando olhares discretos para as 2 mulheres mais importantes de sua vida, enquanto elas riam juntas na sala de estar. Ele havia começado a acreditar que tudo ficaria bem, que poderia protegê-las de qualquer ameaça, que talvez um homem como ele ainda pudesse merecer a felicidade. Ele estava errado. Dominic precisava ir a uma reunião com parceiros importantes no centro da cidade, uma reunião que não podia ser adiada. Ele deixou 6 guarda-costas na propriedade para proteger Helena e Lily. 6 homens bem treinados, 6 homens que o acompanhavam há anos e nunca haviam falhado. Mas Vincent Rossi esperava por esse momento há muito tempo e não cometia erros. O ataque aconteceu às 14 horas, enquanto Lily brincava no jardim com Helena, com os guarda-costas observando de perto. Um caminhão bateu com força no portão da propriedade e antes que alguém pudesse reagir, mais de 10 homens armados invadiram o local. Tiros ecoaram pelo ar. Gritos se elevaram, vidros se estilhaçaram. Os guardas de Dominic lutaram, mas estavam em desvantagem numérica e foram pegos de surpresa. No caos, Helena tentou proteger Lily. Ela puxou a menina para seus braços e correu em direção à casa, mas foram interceptadas. Um homem grande arrancou Lily dos braços de Helena, e quando Helena tentou pegar a criança de volta, foi golpeada e jogada no chão. Senhorita Helena! Gritou Lily com lágrimas escorrendo pelo rosto. Estou com medo. Helena se levantou, com sangue escorrendo de um ferimento na testa, e se lançou em direção a Lily, mesmo com o perigo por toda parte. Mas outro homem a agarrou pelos cabelos e a puxou para trás. Leve as 2, ordenou uma voz fria. O chefe quer a criança, mas essa aqui também pode ser útil. E então eles desapareceram tão rapidamente quanto haviam chegado, deixando a propriedade Blackwood encharcada de sangue e destruída. Dominic recebeu a notícia no meio de uma reunião. Seu telefone vibrou e, no momento em que viu o nome de Marcos na tela, um medo terrível tomou conta de seu peito. Ele saiu para atender. E o que Marcos disse destruiu seu mundo. Chefe, a propriedade foi atacada. Lily e a senhorita Helena foram levadas. Dominic não conseguia se lembrar do que fez nos segundos seguintes. Talvez tenha deixado o telefone cair. Talvez tenha gritado. Talvez tenha ficado paralisado como uma pedra. A única coisa de que se lembrava era da sensação de uma mão entrando em seu peito e esmagando seu coração em pedaços. Lily, Helena, as 2 pessoas que ele mais amava no mundo, haviam sido arrancadas dele. Ele se jogou no carro e dirigiu de volta para a propriedade como um louco, ignorando os semáforos e as leis de trânsito, sem se importar com nada além de chegar em casa.
Quando chegou, a cena diante dele o fez querer gritar. O portão estava destruído, as janelas estilhaçadas. 3 de seus guardas estavam imóveis no chão, com poças de sangue sob seus corpos. Os outros 3 estavam gravemente feridos, sendo levados às pressas para tratamento de emergência. Marcos estava esperando por ele, com o rosto pálido e cheio de culpa. Chefe, me desculpe, eu deveria estar aqui. Dominic não respondeu. Ele passou por Marcos e entrou na casa, olhando para os destroços com olhos vazios. No chão da sala, ele viu o grampo de cabelo em forma de borboleta que havia comprado para Lily na semana anterior. Ele se agachou para pegá-lo com as mãos trêmulas. Seu telefone vibrou novamente. Uma mensagem de vídeo. Ele a abriu e viu o rosto de Vincent Rossi. Aquele sorriso triunfante fez o sangue de Dominic ferver. Olá, Dominic, disse Rossi no vídeo. Ouvi dizer que você tem uma filha agora. Ela é tão bonita. Rossi virou a câmera. Dominic viu Lily sentada em uma cadeira, com as mãos amarradas e o rosto molhado de lágrimas. Ao lado dela estava Helena na mesma condição, com sangue seco na testa. Papai, Lily chorou quando viu a câmera. Estou com medo. Papai, por favor, me salve. Parecia que alguém estava rasgando Dominic por dentro. Ele havia enfrentado a morte inúmeras vezes. Ele havia visto as piores coisas que os seres humanos podiam fazer uns aos outros. Ele acreditava que nada mais poderia assustá-lo. Ele estava errado. Ver sua filhinha chorando e chamando seu nome enquanto ele não podia fazer nada era medo de verdade. O tipo de medo que ele nunca havia conhecido. Você conhece as regras, continuou Rossi com a voz parecendo o silvo de uma cobra. Se você quer a criança e sua linda namorada de volta em segurança, você sabe o que fazer. Todo o território do lado leste, todas as rotas de transporte e os 50 milhões de dólares. Você tem 48 horas. E Dominic, não tente nada. Se eu perceber qualquer sinal de que você está tentando resgatá-los, enviarei sua filha em pedaços. O vídeo terminou. Dominic ficou em pé nas ruínas de sua casa, com o grampo de cabelo em forma de borboleta em uma mão e o telefone na outra. Pela primeira vez na vida, lágrimas escorriam por seu rosto. Lágrimas de desespero, de medo de um pai que poderia perder sua filha para sempre. Então Dominic respirou fundo e lentamente. Quando ele ergueu a cabeça, seus olhos cinzentos não estavam mais vazios. Eles brilhavam com um fogo que Marcos nunca tinha visto. O fogo de uma fera encurralada, pronta para destruir qualquer um que se colocasse em seu caminho. Prepare tudo, ordenou Dominic, com uma voz tão fria que o ar ao seu redor parecia congelar. Chame todos, todos. Não me importa o que estejam fazendo ou onde estejam. Vamos descobrir onde Rossi está escondendo-os e vamos trazê-los para casa a qualquer custo, Marcos. A qualquer custo. Em uma sala escura e úmida no porão de um armazém abandonado, Helena segurava Lily com força em seus braços. Elas estavam trancadas ali há quase 20 horas sem comida, apenas com uma pequena garrafa de água que os sequestradores haviam jogado para elas. As mãos de Helena ainda estavam amarradas, mas ela contorceu o corpo o máximo que pôde para poder abraçar Lily e proteger a menina do frio do chão de concreto. Lily chorou até ficar exausta. Agora ela estava deitada imóvel nos braços de Helena, com os olhos cinzentos inchados e o olhar vazio, como uma criança que foi forçada a carregar uma dor muito grande. Senhorita Helena, sussurrou Lily, com a voz rouca. O papai virá nos salvar? Ele virá, respondeu Helena, forçando a voz a permanecer firme, embora o medo também a estremecia por dentro. Ele virá e nos salvará. Você confia em mim? Lily acenou levemente com a cabeça. O papai prometeu que me protegeria. O papai nunca diz coisas erradas. Isso mesmo, disse Helena, beijando o topo da cabeça de Lily. Seu pai nunca diz coisas erradas. Agora, feche os olhos e descanse. Vou cantar para você como sua mãe costumava fazer. Estou com medo, sussurrou Lily. Tenho medo de adormecer e acordar e você não estar aqui. Não vou a lugar nenhum, prometeu Helena. Ficarei aqui com você até seu pai chegar. E então Helena começou a cantar. A canção de ninar que ela cantava para si mesma, nas noites solitárias do orfanato, nas noites aterrorizantes com Ryan. Em todos os momentos em que ela pensou que não conseguiria continuar, sua voz tremeu no início, mas aos poucos se tornou mais firme quando sentiu Lily se acalmar em seus braços. Ela cantou não apenas para Lily, mas para si mesma, para lembrar que havia sobrevivido a tanta escuridão e que também sobreviveria a isso. Ela protegeria essa criança a qualquer custo, mesmo que isso significasse trocar sua própria vida. Lá fora, Dominic estava lançando a maior caçada humana da história do submundo de Nova York. Ele havia usado todos os recursos, todas as conexões, todas as dívidas que alguém ainda tinha com ele. Em 12 horas, ele descobriu a localização de Rossi por meio de um negociante dentro das fileiras de Rossi,
Um subordinado de pouca importância que Dominic comprou com uma quantia 10 vezes maior do que Rossi lhe pagava, e com a promessa de misericórdia se ele dissesse a verdade. Naquela noite, quando a escuridão se instalou sobre a cidade, Dominic levou seus homens ao armazém onde Lily e Helena estavam sendo mantidas em cativeiro. Ele não dirigia seu carro de luxo habitual, não usava um terno caro, estava vestido de preto da cabeça aos pés, com uma arma na mão e olhos cinzentos frios como gelo. Este não era o Dominic Blackwood. Helena e Lily sabiam que este era o Dominic Blackwood que toda Nova York temia. O homem que construiu seu império com sangue e crueldade. E naquela noite ele lembraria ao mundo o motivo. O ataque foi rápido e brutal. Os homens de Dominic os dominaram com número e determinação, porque sabiam que se falhassem, seu chefe nunca os perdoaria e eles nunca se perdoariam. Tiros ecoaram pela noite. Os guardas de Rossi caíram um por um. Dominic avançou sem hesitar. Ele atirou em qualquer um que se colocasse em seu caminho com fria precisão. Sem piedade, sem dúvida. Um dos homens de Rossi levantou as mãos e se rendeu, mas Dominic atirou mesmo assim, porque o homem ousara participar do sequestro de sua filha. E aos olhos de Dominic, esse era um crime imperdoável. Quando Dominic chutou a porta do porão e viu Helena segurando Lily no canto, o cinza em seus olhos suavizou por um único suspiro. As duas mulheres mais importantes de sua vida estavam lá, aterrorizadas, mas vivas. E isso por si só foi o suficiente para fazê-lo querer cair de joelhos e chorar. "Papai!" gritou Lily quando o viu. Sua voz transbordava de alegria. "Você veio. Eu sabia que você viria. Eu sabia." Dominic correu em direção a elas, cortou as cordas com sua faca e então puxou Helena e Lily com força contra seu peito. Ele as segurou como se tivesse medo de que, se as soltasse, elas desaparecessem. Como se precisasse sentir o calor delas, para acreditar que estavam realmente a salvo. "Desculpem", sussurrou ele com a voz trêmula de emoção. "Desculpem por não ter protegido vocês. Desculpem por ter deixado isso acontecer. Mas eu juro, de agora em diante não vou perder mais ninguém. Ninguém mais tocará na minha família." "Papai, eu estava com tanto medo." Lily soluçou em seu ombro, mas a senhorita Helena ficou comigo. Ela me abraçou e cantou para mim. "Ela me disse que você viria, e você realmente veio." Dominic olhou para Helena, para o sangue seco em sua testa, para seus olhos azuis claros, exaustos, mas intactos. E ele soube que amaria essa mulher pelo resto da vida. "Você protegeu minha filha", disse ele com a voz embargada. "Lily também é minha filha", respondeu Helena suavemente. "Sempre a protegerei." Marcos apareceu na porta com o rosto manchado de sangue e poeira, mas com um brilho de triunfo nos olhos. "Chefe Rossi foi capturado. Ele está lá em cima." Dominic olhou para Helena e Lily, depois gentilmente afastou os braços. "Leve-as para o carro e espere por mim", ordenou ele a Marcos. "Tenho algo para resolver." Ele se levantou e saiu da sala, deixando Helena e Lily sob a proteção de Marcos. Subiu as escadas, cada degrau ecoando como o destino batendo à porta. E quando viu Vincent Rossi ajoelhado no chão, com as mãos amarradas atrás das costas, o cinza nos olhos de Dominic não revelava nenhum traço de piedade. "Você achou que poderia tocar na minha família e não pagar por isso?" disse Dominic, com a voz fria como gelo. Rossi ergueu a cabeça, com o rosto ensanguentado e aterrorizado, mas ainda tentando parecer durão. "Mate-me", gritou ele. "Mas você sabe disso. Haverá outra pessoa para se vingar." Dominic não respondeu. Ele apenas levantou a arma e o tiro rasgou a noite, encerrando tudo. Ele se virou e foi embora sem olhar para trás. Caminhando em direção ao carro onde Helena e Lily esperavam, caminhando em direção à sua família, caminhando em direção ao futuro que ele construiria para elas a qualquer custo. As semanas após o sequestro se tornaram um período de cura para os três. Lily começou a consultar a doutora Sarah Collins, uma psicóloga infantil recomendada por Grace Thompson, 2 vezes por semana. A menina tinha pesadelos com mais frequência do que antes. Ela se assustava com sons altos e se recusava a deixar Dominic ou Helena fora de sua vista, mesmo que por 1 minuto. A doutora Collins explicou que essas eram reações normais após um trauma e que Lily precisaria de tempo e paciência para se recuperar. Dominic e Helena aprenderam a lidar com o pânico de Lily. Aprenderam a conversar com ela sobre o que havia acontecido sem assustá-la ainda mais. Aprenderam a mostrar a ela repetidamente que ela estava segura e era amada. Lentamente, dia após dia, semana após semana, o sorriso de Lily começou a voltar e os pesadelos passaram a ser menos frequentes. Helena mudou-se oficialmente para a propriedade Blackwood. Não mais como supervisora, mas como membro da família, Grace Thompson concluiu toda a papelada.
e o tribunal aprovou a custódia oficial de Lily por Dominic. Ninguém mais poderia separar Lily de seu pai, e isso trouxe uma sensação de paz para toda a família, uma paz que eles nunca tinham tido antes. Helena tinha seu próprio quarto, mas quase todas as noites dormia ao lado de Dominic, e acordar juntos pela manhã tornou-se seu novo normal. Após o sequestro, Dominic tomou uma decisão importante. Ele chamou Marcus ao seu escritório e disse que, a partir de então, eles fariam uma transição gradual para negócios legítimos. Chega de operações perigosas, chega de guerras clandestinas, chega de inimigos à espreita nas sombras. Marcus olhou para ele surpreso e perguntou se o chefe estava falando sério. Dominic respondeu que nunca tinha estado tão sério em toda a sua vida. Eu tenho uma filha, disse Dominic. Tenho pessoas com quem quero construir um futuro. Não posso deixá-las viver com medo para sempre por causa dos meus inimigos. Farei qualquer coisa para protegê-las, mesmo que isso signifique mudar completamente o meu modo de vida. Marcus assentiu e disse que seguiria o chefe a qualquer lugar, fosse na escuridão ou na luz. Um mês após o sequestro, Dominic levou Lily e Helena para visitar a avó Marta no centro de reabilitação. Dominic pagou todas as despesas médicas e contratou o melhor especialista para cuidar dela. E Marta havia se recuperado significativamente do derrame. Quando entraram no quarto, Marta estava sentada em uma cadeira de rodas perto da janela, e seu rosto se iluminou no momento em que viu Lily. "Vovó!" gritou Lily e correu para abraçá-la, tomando cuidado para não machucá-la. "Senti muito a sua falta." Marta envolveu a neta em seus braços, com lágrimas escorrendo pelo rosto. "Também senti sua falta, minha pequena." "Você está bem? Está feliz?" "Estou muito feliz", disse Lily, com os olhos brilhando. "Agora tenho meu pai e também a senhorita Helena. Eles me amam muito, vovó." Marta olhou para Dominic, que estava ao lado de Helena, e falou com a voz ainda um pouco tensa devido aos efeitos do derrame. "Obrigada por cuidar da minha neta. Victoria estava certa em confiar em você." Dominic se aproximou e se abaixou até ficar na altura dela. "Eu é que devo agradecer a você", disse ele. "Obrigado por manter Lily segura todos esses anos. Obrigado por cuidar dela quando Victoria se foi. E obrigado por confiar em mim para cuidar dela. Prometo que vou proteger Lily pelo resto da minha vida." Marta assentiu. Então seu olhar se voltou para Helena. "E você?" perguntou ela. "Quem é você para minha neta?" Helena começou a responder, mas Lily falou mais rápido. "A senhorita Helena é a pessoa que eu mais amo depois do papai", disse a menina. "Ela cuida de mim. Ela canta para mim. E ela me protegeu quando os homens maus me levaram embora. Quero que ela seja minha mãe." Marta olhou para Dominic com uma expressão compreensiva e sorriu. "Então, o que você está esperando?" 2 semanas depois, em uma noite de outono, quando as folhas de carvalho no jardim estavam ficando douradas e vermelhas, Dominic se preparou para o momento mais importante de sua vida. Ele pediu a Lily para ajudá-lo a escolher o anel. Uma aliança de ouro branco com 3 pequenos diamantes lado a lado, representando os 3 em sua família. Lily estava tão animada que mal conseguia guardar o segredo, mas tentou ao máximo porque o papai lhe disse que era uma surpresa para a senhorita Helena. Naquela noite, o jardim estava decorado com centenas de pequenas luzes, brilhando como estrelas. Helena saiu a convite de Dominic e congelou quando viu a cena à sua frente. Dominic estava ajoelhado no meio do jardim, e ao lado dele, Lily também estava ajoelhada, pai e filha olhando para ela com olhos cheios de amor e esperança. "Helena", Dominic começou com a voz trêmula de emoção, "você entrou na minha vida quando eu nem sabia que precisava de alguém. Você me ensinou a ser pai, a amar, a me tornar um homem melhor. Você protegeu minha filha quando eu não pude e a amou como se fosse sua. Não sou perfeito, tenho muitos pecados no meu passado, mas prometo passar o resto da minha vida fazendo você feliz. Você quer se casar comigo?" Então Lily falou com a voz clara e cheia de emoção. "Senhorita Helena, você quer ser minha mãe?" Lágrimas escorriam pelo rosto de Helena, mas eram lágrimas de felicidade. Lágrimas de alguém que havia passado por muita escuridão e finalmente encontrado a luz. Ela olhou para as 2 pessoas mais importantes da sua vida, ajoelhadas à sua frente, e ela sabia a resposta antes mesmo de eles perguntarem. "Sim", disse ela com a voz embargada. "Sim, eu aceito. Serei sua esposa e serei mãe dela." Lily gritou de alegria e abraçou Helena, enquanto Dominic se levantava, colocava o anel no dedo de Helena e puxava as 2 mulheres para seus braços. E naquele jardim brilhando com luzes, os 3 ficaram abraçados, uma família construída a partir de pedaços quebrados, mas mais completa do que qualquer família jamais foi.
O casamento aconteceu em um dia no final do outono, quando as últimas folhas estavam caindo no jardim da propriedade Blackwood. Não foi uma cerimônia luxuosa com centenas de convidados, do tipo que as pessoas esperariam de um homem tão rico quanto Dominic. Foi uma celebração íntima e calorosa, apenas com as pessoas mais próximas a eles. A mãe de Dominic, Catherine Blackwood, voou de Connecticut para testemunhar seu filho entrando em um novo capítulo de sua vida. A avó Martha sentou-se em uma cadeira de rodas na primeira fila, lágrimas de alegria rolando por suas bochechas enquanto observava sua neta em um vestido rosa servindo como florista. Grace Thompson também estava lá, a mulher que os guiou por intermináveis etapas legais para chegar a este dia. E Marcus, o homem leal que esteve ao lado de Dominic por 20 anos, foi o padrinho, seu rosto normalmente frio suavizado por um sorriso raro. Mas o que tornou este casamento mais especial do que qualquer outro foi a pequena mesa colocada ao lado do corredor. Nela estava uma foto emoldurada de Victoria Chen sorrindo, cercada por flores brancas, e uma vela tremeluzindo suavemente. Helena havia sugerido isso e Dominic concordou imediatamente, porque Victoria era uma parte essencial da história deles. Ela era a mulher que trouxe Lily ao mundo, a mulher que confiou sua filha a Dominic, a mulher que os conectou a todos, mesmo não estando mais aqui. Antes do início da cerimônia, Lily se aproximou da mesa memorial com uma folha de papel na mão. Ela havia escrito em uma carta para sua mãe com a ajuda de Helena e queria lê-la em voz alta para todos. Minha querida mamãe, Lily começou, com a voz clara, mas trêmula de emoção. Hoje, papai e a senhorita Helena vão se casar. Eu gostaria que você estivesse aqui para ver. Mas a senhora Helena me disse que você está me observando do céu, e eu acredito nisso. Mamãe, você me disse para encontrar o papai, e eu o encontrei. O papai me ama muito, mamãe. O papai tenta me ensinar a prender meu cabelo, mesmo que ele seja muito ruim nisso. O papai lê histórias para mim todas as noites. E o papai me salvou quando pessoas más me levaram embora. O papai é a melhor pessoa do mundo. Você estava certa em confiar nele. E agora eu também tenho a senhorita Helena. Ela não está substituindo você. Ninguém jamais poderá substituir você. Mas ela me ama do mesmo jeito que você me amava. Ela canta para mim quando estou com medo. Ela me abraça quando sinto sua falta. E ela será minha mamãe Helena a partir de agora. Não estou mais triste, mamãe. Ainda sinto muito a sua falta, mas agora estou feliz. Tenho uma família. Durma bem, mamãe. Eu te amo para sempre. Ninguém no casamento conseguiu conter as lágrimas quando Lily terminou. Helena chorou. Dominic enxugou os olhos discretamente, mesmo tentando parecer forte. Até Marcus teve que desviar o rosto por um momento. Lily colocou a carta sobre a mesa memorial, beijou a foto da mãe e correu de volta para cumprir suas tarefas de florista. A cerimônia foi simples, mas cheia de significado. Dominic e Helena trocaram votos de amar e proteger um ao outro pelo resto da vida, de criar Lily juntos e construir uma família feliz. E quando se beijaram pela primeira vez como marido e mulher, Lily pulou e comemorou, seu riso alegre ecoando pelo jardim, como uma canção de alegria. Um ano depois, a vida da família Blackwood havia mudado completamente. Dominic havia transferido quase todos os seus negócios para canais legítimos. Ele abriu uma imobiliária e investiu em projetos de desenvolvimento. Ainda havia algumas sombras que ele não conseguia eliminar completamente, mas ele estava lentamente cortando todos os laços com o submundo. Ele queria que sua filha crescesse sem medo. Ele queria que sua esposa vivesse em paz e queria se tornar o tipo de pai e marido de quem sua família pudesse se orgulhar. Lily tinha 6 anos agora, estava na primeira série e era a pequena estrela de sua aula de arte depois da escola. Ela havia mudado oficialmente seu nome para Lily Victoria Blackwood, mantendo Victoria para homenagear a mãe que lhe deu a vida. Ela não tinha mais pesadelos com tanta frequência. Ela conseguia falar sobre sua mãe sem chorar. E ela havia aceitado Helena como sua segunda mãe. Todas as noites, antes de dormir, Lily ainda olhava para a foto de Victoria em sua mesa de cabeceira e dizia, "Boa noite, mamãe." Mas agora era um ritual de amor, onde Helena, agora a Sra. Helena Blackwood, estava grávida de 4 meses. Quando contaram a Lily, ela pulou de alegria e imediatamente começou a planejar seu futuro papel como irmã mais velha. "O bebê será menino ou menina?" Lily perguntava todos os dias. E todos os dias Helena dizia que eles saberiam quando o bebê estivesse pronto para lhes contar. Mas, fosse o bebê menino ou menina, Lily seria a melhor irmã mais velha do mundo. Naquela noite, um ano após o casamento, toda a família se sentou junta no balanço da varanda, observando o pôr do sol. Dominic sentou-se no meio, com um braço ao redor de Helena e outro ao redor de Lily.
Os três ficaram em silêncio enquanto observavam o céu mudar de laranja para roxo. Papai, disse Lily, quebrando o silêncio. Lembro-me do dia em que cheguei aqui. Estava chovendo muito e eu estava com muito medo. Achei que nunca iria encontrá-lo. Dominic a abraçou com mais força. Mas você me encontrou. Sim, Lily assentiu. Então ela olhou para ele com olhos cinzentos iguais aos dele, brilhando ao pôr do sol. Papai, não é tarde demais, é? Dominic se inclinou e beijou a testa da filha, com a voz embargada pela emoção. Não, minha pequena, nunca é tarde demais. Você voltou para casa. Lily sorriu e descansou a cabeça no peito do pai, colocando a mãozinha sobre a barriga de Helena, onde o bebê crescia a cada dia. E naquele pôr do sol quente, uma família construída a partir de pedaços quebrados, de dor e perda. A partir da coragem de uma criança de 5 anos e da transformação de um chefe da máfia, finalmente encontraram a paz que mereciam. Esta história nos oferece lições preciosas sobre a vida. Primeiro, ela nos ensina sobre o amor familiar, que a família não é definida apenas pelo sangue, mas também pelo cuidado, devoção e disposição de apoiar uns aos outros. Helena não deu à luz Lily, mas a amava como se fosse sua própria filha, e esse amor provou ser mais forte do que qualquer laço biológico. Em segundo lugar, ela nos ensina sobre mudança, que nunca é tarde demais para se tornar uma pessoa melhor. Dominic viveu na escuridão por muitos anos, mas o amor por sua filha o ajudou a encontrar a luz e lhe deu coragem para mudar. E finalmente ela nos ensina sobre coragem, que às vezes as pessoas mais fortes são as menores. Lily, uma menina de 5 anos, atravessou uma cidade sozinha em uma tempestade noturna para encontrar seu pai. E essa coragem mudou a vida dos três. Meus queridos amigos, se esta história tocou seu coração, por favor, reserve um segundo para se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nossos vídeos diários. Um like e um compartilhamento de vocês significariam muito e nos ajudariam a continuar trazendo histórias com significado. Como essa história fez você se sentir? Você já passou por um momento em que o amor da família ajudou você a sobreviver a algo difícil? Compartilhe seus pensamentos e sua própria história nos comentários abaixo. Queremos muito ouvir o que vem do fundo do seu coração. Desejo a cada um de vocês que estão assistindo boa saúde e uma vida cheia de alegria e felicidade todos os dias. Obrigado por ficarem conosco durante toda a história. Até logo e nos vemos no próximo vídeo.